Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Amém. Esse amém se viu. Quem nos visita a primeira vez? Não, né? Canelinha, não. Só de São João, né? É a sua sogra, né? Até vem com a galera ali. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Algum aniversariante na semana? Como é que está? Eu sei que eu pergunto. Da igreja tem? Agora, nesse momento da palavra, está chamando aqui a pastora. Vou chamar alguém para orar contigo. Eu vou ter essa honra de orar. Vou orar para ninguém, não. Amém. Levantando nossas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Ti, meu Deus, agora entregamos nas Tuas mãos, Pai, a Tua serva, a Tua filha, que vai trazer a Tua palavra até nós, Pai. A Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos confronta para viver nesses dias tão difíceis que temos vivido aqui na terra, Pai. Por isso, usa ela, Pai, em nome de Jesus, como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Sabendo, meu Deus, que dela nada flui, mas é o Teu Espírito Santo que vai fluir agora na vida dela, ao abrir a sua boca, a Tua palavra, passa a morar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Quem está feliz aí? Amém. Amém, eu também estou. Que honra estar aqui essa noite. Está quase a juninada toda reunida aqui. Mais alguns amigos aí de época de adolescência, né? Faz tempo. Mas como Deus é bom, né? Ele proporciona momentos assim, né? Diante da presença dele. E nada melhor, né? Do que isso. E para mim é uma honra estar aqui essa noite e compartilhar uma palavra que o Senhor já falou no meu coração há algum tempo, e aí eu queria trazer para vocês também. Amém? Quantos aí têm uma promessa da parte do Senhor? Já receberam uma promessa? Amém? Levanta a mão aí. Amém? Relembra? Né? Muitas vezes a gente não tem uma promessa, a gente tem várias promessas, né? Temos promessas que é para todos nós, né? Que está ali na Bíblia, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? 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 E fora aquelas, né, que o Senhor entrega individualmente, especificamente para cada um de nós, conforme o propósito dele na nossa vida. E hoje eu quero falar a respeito de alguém na Bíblia que também tinha uma promessa. Está lá em Gênesis, capítulo 13, eu vou ler o versículo 15 e o versículo 16. Gênesis 13, 15 e 16. Amém? Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Para que Deus estava entregando essa promessa aqui nesse capítulo? Alguém arrisca dizer? Amém. Agora lá no 15, uma página seguinte, a partir do versículo 1 até o 5, fala assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas
uma vez que não me deste um filho, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Glória a Deus que essa promessa não foi para mim. 3 já está bom, né? Mas olha só, que incrível. O Senhor chega para Abrão e entrega uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E eu creio que a promessa demora um pouquinho e Abrão vai para o Senhor de novo e o Senhor tem que dizer assim: ei, não tenha medo. Se eu te lancei uma palavra, se eu te dei uma palavra, ela vai se cumprir. Não vai precisar arrumar outro herdeiro. Esse herdeiro será o teu filho. Amém? Só que a gente conhece, né, a palavra e a gente sabe que essa promessa demorou um pouco, né? Quantos de nós, né, eu perguntei antes, tem uma promessa? Amém? Quantas dessas promessas já se cumpriram? Amém? Amém? Algumas sim, outras a gente ainda está esperando. Amém? Da mesma maneira que foi com Abraão, da mesma maneira é com a gente. E muitas vezes a gente vai para o Senhor e diz: ah, Senhor, mas assim aquela promessa que me deu, eu vou ter que arrumar um outro jeito, eu vou ter que fazer de alguma outra forma, porque está demorando. Será que eu creio nessa promessa? Será que vai se cumprir essa promessa? Será que essa promessa realmente era do Senhor? Lembrei agora, não estava aqui para contar, mas eu tenho um testemunho fresquinho com relação a isso, que me aconteceu hoje de manhã. Lá em Itapema agora a gente tem culto de manhã e à noite, né? Por isso que a gente está aqui hoje e vamos vir mais vezes, né? Se assim nós fomos convidados. Porque agora a gente consegue ir lá de manhã e tem a noite de folga para poder vir aqui. E eu estava orando já há algum tempo a respeito de uma promessa que o Senhor tinha dado para mim e para o Maio. Só que assim, o Senhor deu uma silenciada, não falou mais nada a respeito, a coisa esfriou. E eu comecei a questionar: Senhor, será que é de Ti mesmo? Será que essa palavra, essa promessa, será que foi o Senhor mesmo que deu? Ou será que é coisa da minha cabeça? Será que é algo que eu quero tanto? Será que é algo que eu estou esperando tanto? E de repente eu me empolguei, eu me emocionei. E isso não veio de Ti, não veio do Teu trono, mas foi algo que eu imaginei. E aí hoje de manhã, era um grupo diferente que estava fazendo o louvor lá em Itapema. E a mãe da menina que estava cantando, que estava ministrando o louvor, estava sentada do meu lado. E eu percebi assim que durante o culto ela meio que dava umas olhadinhas assim, sabe? Eu disse: o que essa mulher quer comigo? Será que ela me conhece? Será que, né? Passou algumas coisas pela cabeça. E aí no final do culto eu já estava com a Bíblia debaixo do braço para ir embora. Ela disse assim: larga a tua Bíblia e faz assim com a tua mão em posição de receber, que Deus está mandando eu te dizer algo. Sabe aquilo que tu tem pedido? Sabe aquilo que tu tem clamado? Deus está entregando nas tuas mãos. E Ele está derramando um óleo novo e fresco sobre a tua cabeça. E na hora veio o meu coração: ai, aquela promessa que eu estava contando como perdida, que eu estava contando como esquecida, que eu estava contando que como nem era de Deus, que era algo que a minha cabeça e a minha mente tinha fabricado, o Senhor confirmou mais uma vez que Ele está me entregando nas minhas mãos. E assim é comigo, assim é com você, assim foi com Abraão. Nós temos a promessa, só que nós não temos o controle do tempo, nós não sabemos em qual dia, em qual momento, em qual hora, se eu vou, não vou dizer, mas se eu vou estar nova, mas se eu vou estar velha, eu vou estar mais velha, porque nova já não sou mais. Mas eu não sei em que momento da minha vida Ele vai entregar. Só que Ele vai entregar, e eu não posso desanimar, e eu não posso desistir, e eu não posso criar um atalho, e eu não posso dar uma ajudinha para Deus, que foi o que infelizmente aconteceu. Quando Sara ficou sabendo da promessa, e a promessa demorou, e demorou, e demorou, ela foi lá e disse o que para Abraão? Alguém arrisca? Ela já estava velha, né? Que ela já estava
velha, que ela era estéril, que ela não podia ter filho, então toma aqui a minha serva, vai ter um filho com ela. E aí nasce Ismael. A gente conhece a história, a gente sabe da história. Está lá em Gênesis 16, o versículo 2. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. E o Abraão aceitou a proposta da sua esposa. Ela quis dar um jeitinho, ela quis criar um atalho, ela quis dar uma ajudadinha para o Senhor. E assim como o Mike falou, né, que quando ministrava a oferta, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. O que Ele quer é medir o nosso coração e a nossa fidelidade. Da mesma maneira como a gente não precisa dar ajudinha para o Senhor. Quando Ele quer, do nada Ele faz. Né? Quem nunca ouviu? Do nada. De repente aconteceu. Ou, se não é naquele momento, o dia que for para ser, será. Mas Ele fará. A nossa missão ou o nosso dever é simplesmente obedecer a cada direção que Ele dá, a cada novo sinal que Ele mostra. Igual o GPS, né? A cada lugarzinho que a gente vai passando, Ele vai dizendo qual é o próximo caminho. E com Deus é do mesmo jeito. Ele não vem e entrega tudo pronto nas nossas mãos. Porque Ele quer medir a nossa fidelidade. Ele quer medir a nossa fé. Ele quer medir a intenção do nosso coração. E quando a gente dá essa ajuda, dá ruim. Assim como aconteceu aqui, né? Com Sarai, com Abraão, nasceu Ismael. Ela pensou que essa seria a maneira de Deus dar um filho a Abraão, já que a promessa era que ele seria o pai de uma grande nação. Como que o pai de uma grande nação já é velho e não tem um filho? E olha como Deus é bom. E o seu poder é infinitamente maior do que aquilo que a gente pensa e espera. Sara era estéril. Rebeca, que casou com Isaac, era estéril. Raquel, que casou com Jacó, filho de Isaac, ou neto de Abraão, era estéril. As 3 mulheres, 3 gerações daquela casa, elas eram estéreis, não podiam dar à luz. E essa promessa estava sobre uma família de que seriam uma grande nação, de que teriam muitos descendentes. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz: Deus, esse problema tu não vai conseguir resolver. Essa situação na minha vida tu não vai conseguir resolver. Não, isso aqui, nem Jesus na causa. A gente já falou isso muitas vezes. De achar que nem Deus pode com aquilo que a gente está passando. E Ele prometeu uma grande descendência de 3 gerações de mulheres que não podiam ter filhos. Esse é o nosso Deus. Não precisa dar ajudinha. Ele não precisa de um atalho. Ele não precisa que a gente force a barra. As coisas no Senhor, elas fluem. Elas acontecem. Só que tudo no seu tempo determinado. E muitas vezes a gente não está preparado para esperar esse tempo determinado pelo Senhor. Quantos de nós, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós em algum momento da nossa vida não quis dar ou não deu uma ajudinha para Deus? Ah não, Deus disse que vai fazer isso, então eu vou, lógico, se mover com relação ao teu milagre, amém. Mas forçar uma situação, querer ajudar a Deus, ou procurar um atalho, que muitas vezes esse atalho nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes, o escolher o atalho é escolher o caminho do pecado, do erro, da desobediência. Porque a gente quer chegar mais rápido, porque a gente quer ter um filho e não quer esperar, como Sara fez, de dar Agar para Abraão, e isso gerou Ismael. E hoje a gente sabe quantos problemas até hoje, nações passam por situações difíceis, por grandes problemas, por conta da ajudinha que a Sara deu para Deus. E muitas vezes a gente se encontra nesse lugar, tendo que arrumar uma bagunça, ou tendo que esperar agora o tempo, até Deus colocar as coisas no devido lugar, porque eu tive pressa. Já diz um ditado, que o apressado como tudo. Eu tive pressa, eu quis dar ajudinha, eu quis
pegar um atalho, aí agora eu preciso de tempo para arrumar a bagunça, de tempo para colocar a casa em ordem, de tempo para colocar as coisas no lugar, para ser curada porque eu me feri nesse processo, ou eu feri alguém nesse processo, ou alguma coisa ruim aconteceu nesse processo. A vida de Sara com Agar e com Ismael não foi fácil. Quem conhece a história sabe que Agar passou um momento que começou a confrontar, que começou a afrontar, que ela teve que mandar eles embora. E passaram-se 14 anos até que Sara engravidou de Isaac. Então, depois da ajudinha, ela precisou esperar mais 14 anos para experimentar da bênção, para experimentar do milagre, que talvez, aí não é a Bíblia que fala, aí é o meu achismo, né? Talvez, se ela tivesse se colocado em obediência, se ela tivesse aprendido a esperar em Deus, se ela tivesse tido paciência de esperar o Senhor fazer conforme Ele tinha prometido, fazer conforme Ele tinha dito, talvez acontecesse no mês seguinte, no ano seguinte. Mas por conta dessa ajudinha e de toda uma situação que foi criada ali, naquela família, precisou de 14 anos até o milagre acontecer, até a promessa se cumprir. Então a gente precisa ter cuidado. Quando a gente, não porque a gente tem uma palavra de Deus, então eu vou fazer tudo com a força do meu braço porque eu tenho uma palavra. Amém, eu tenho uma palavra. Mas Deus te revelou o tempo, Deus te disse quando ia acontecer, sabe? Espere. Sou casada há 20 anos com esse, né? É o mais lindo, né? Fala sério? Há controvérsias hoje aqui, né? As outras cunhadas estão aí. Mas sabe, a gente é casado há 20 anos. E o maior motivo, não vou dizer um dos maiores, não, é o quase que único e exclusivo motivo das nossas brigas, ou melhor, das minhas brigas, porque eu brigava sozinha, né? Porque ele é assim, manso, calmo, tranquilo, então nem para brigar ele serve. Mas o que a gente mais brigava é porque eu queria que ele fizesse, porque eu tinha pressa, porque eu queria que ele fosse. Deus te disse, então vai. Sabe, está esperando o quê? Vamos. Sabe, é para ontem, vamos. Ou pede para trocar uma lâmpada, não trocasse a lâmpada ainda, e coisas relacionadas a ministério também. Sempre naquela pressa e querendo fazer. Eu era meio Sara, sabe? Vamos e faz, e vamos. E, meu Deus, eu sempre estava brigando com ele, porque eu não aceitava essa característica. Eu achava que era um defeito que o Michael tinha, de demorar demais para agir, de demorar demais para fazer. E aí quando eu fui para Deus me lamentar, e assim, cada vez, toda vez que eu vou para Deus me lamentar e reclamar dele, Deus diz assim, errado é você. Ele não está errado, ele está certo. Isso que tu considera um defeito é uma qualidade, fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. E ele é cheio disso. E eu não tinha nada disso. E Deus me confrontou e me mostrou que a errada era eu e que certo estava ele. Que só se movia quando tinha uma direção clara e específica de Deus. Que sabia que aquilo estava para acontecer, mas ele só se movia quando Deus mandava. E não quando eu queria. Gente, eu era, pode falar amor, chata, né? Não? Chata, persistente, insistente, vamos. E ele dizia, mas Deus ainda não sinalizou. Não é de Deus. Eu dizia, mas Deus já deve estar cansado de me sinalizar. Tu é que está vendo. Sabe, eu queria argumentar com o próprio Deus. E ele, olha gente, se for para perguntar assim, ó, do que tu te arrepende na tua vida? De não ter conhecido Jesus antes. Ponto. Porque poucos arrependimentos eu tenho. Porque eu não, por conta do marido, porque se fosse por minha vontade própria, eu teria muitos, com certeza. Só que a gente nunca agiu por impulso. A gente nunca foi impulsivo, sabe? Sempre muito pé no chão, sempre muita certeza de toda e qualquer decisão que a gente estava tomando. Fosse para ter mais um filho, fosse ministerialmente falando, fosse para algum investimento, ou fosse quando teve a crise financeira, vamos perder isso, vamos perder aquilo, vamos aquilo
todo, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho poucos arrependimentos. Porque assim, eu era encrenqueira, briguenta e apressada. Mas eu obedecia. Eu insistia, mas eu obedecia. E Deus abençoava. Porque eu hoje entendo que a gente precisa se mover quando a gente tem um sinal claro do Senhor. Porque às vezes a gente está emocionado, às vezes a gente está empolgado e aquilo não é de Deus. É simplesmente o nosso coração que é enganoso, tendo pressa em querer fazer alguma coisa. Eu sei que isso não acontece com vocês, é só comigo. Só que quando a gente tem pressa, a gente acaba dando luz, gerando e dando a luz, trazendo a vida, Ismaéis que não são bênção do Senhor para a nossa vida. Que não trazem aquela paz, né? Tem aquele versículo que diz que a bênção do Senhor ela não acrescenta dores. Que não traz dor, que não traz problema, que não traz preocupação. Como eu falei antes, é algo que flui. Então que a gente seja paciente para esperar o Isaac. Que a gente seja paciente e obedientes para esperar o nascimento do Isaac. Porque esse sim é o filho da promessa. Porque essa sim é a promessa do Senhor para minha e para a tua vida. Cada um de nós aqui tem um Isaac. Cada um de nós aqui está esperando por um Isaac. Se está demorando, aguenta firme. Espera mais um pouco, vai valer a pena. Vai valer a pena. Às vezes aquilo que a gente acha que é o certo, a gente é muito cheio de achismo, né? Ultimamente eu tenho orado para Deus, eu sou muito justiceira. Sabe, eu vejo alguma coisa errada e eu quero, não, tem que fazer aquilo, isso é errado, tem que ir pelo certo. Gente, mas aquilo não tem nada a ver com a minha vida. Vai cuidar da tua vida, sabe? Às vezes a gente entra em lutas que não são nossas, entra em guerras que não são nossas, porque, não, isso perante a Bíblia está errado, mas o problema não é teu. Sabe, eu tenho dito, Deus, eu não quero ser essa justiceira que vê injustiça em tudo, que quer ter razão em tudo, que quer estar sempre certa, sabe? Deus, eu abro mão disso. E eu quero morrer para mim mesmo, tomar minha cruz, né? E seguir. Negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir. Porque se a gente ajeita a gente mesmo, a gente não alcança a promessa. Porque a promessa não é fruto do nosso braço. Como foi cantado aqui, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. E quando a gente tem essa consciência, a gente aprende a esperar. A gente aprende a descansar em Deus. Se mover enquanto espera, né? Continuar agindo conforme a fé. Um passo de cada vez. Mas a gente descansa. A gente não fica atribulado, apressado, nervoso, sabe? Quantas vezes lá em casa eu troquei a paz ou a harmonia do meu lar ou um domingo em família prazeroso porque eu estava apressada, nervosa, atribulada com alguma coisa e aí eu acabava brigando com todo mundo. E hoje eu olho para trás e eu penso, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Se eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus, é Ele que sabe, é Ele que diz o amém, é Ele que coloca a vontade, é Ele que dá a promessa e é Ele que cumpre a promessa. Por que eu vou me atravessar no meio do caminho? Nosso pastor lá em Itapema é que fala, né? Quando Deus está no negócio, irmão, só cuida para não atrapalhar. Porque o negócio vai. Só que às vezes a gente, por pressa, acaba se atropelando. A gente acha que devemos executar os nossos próprios planos e depois fazer com que Deus nos abençoe, né? A Sara lá fez o próprio plano dela e aí ela achava que Deus tinha obrigação de ir lá e abençoar. E não é assim que funciona. Deus, ele tem compromisso com os planos que são dele, com os propósitos que são dele. Agora eu vou sair aqui fazendo tudo à torta e direito, conforme eu acho que Deus tem a obrigação de ir lá e abençoar e operar o milagre. Deus, mas eu fiz em teu nome. Não é bem assim. Não tem que ser em nome de Deus.
Tem que ser através de Deus, tipo a hora certa, no momento certo e do jeito certo. Não é só a intenção certa, sabe? A vida com Deus, ela precisa de uma série de situações. É obedecer, é ir pelo caminho certo, é ir do jeito certo, é fazer o negócio do jeito certo. Não é simplesmente ter a intenção certa. Né? Já diz um outro ditado também, que de boa intenção, o inferno está cheio. O inferno não é só ter boa intenção. É ir pelo caminho certo, é ir pela estrada certa, é ir pela direção certa. E não achar que Deus ele tem a obrigação de satisfazer qualquer um dos nossos desejos ou da nossa vontade. O Salmo 127, o versículo 1 e o 2 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Por isso que eu gosto tanto de dormir. Brincadeirinhas à parte, mas o que fala esse versículo? Que se o Senhor não está no negócio, se o Senhor não está fazendo, se o Senhor não está abençoando, não adianta de nada o que eu estou fazendo. Não é pela força do meu braço. Quantas vezes, eu creio que todos vocês já devem ter passado por essa situação. Tem coisas que a gente pega para fazer e, meu Deus, a gente faz, e a gente faz, e a gente se cansa, e a gente entrega tudo de si, a gente dá o sangue por aquilo, e a coisa não vai. E tem outras que, nossa, eu nem dei o meu melhor, nem fiz tão bom assim, e a coisa fluiu, porque o Senhor estava naquele negócio, porque era realmente a direção de Deus. Quantas vezes na minha vida teve coisas que eu disse: Deus, mas eu estou fazendo para Ti, é por Ti. E aí eu ia lá, como eu falei, me lamentar, reclamar para Deus, e Deus dizia: mas fui eu que te mandei fazer. Porque quando é Ele que manda, a coisa flui, a coisa vai. Ele dá o respaldo, Ele faz frutificar. Agora, quando não é Ele que manda, quando a gente faz pela nossa própria vontade ou na força do nosso braço, nossa, a gente passa trabalho, olha, gasta, soa, e não vê o fruto, e não vê o resultado. Porque quando a gente está fazendo de acordo com o propósito de Deus, quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, até as ruins. Só que quando a gente leu todas, a nossa mente vai direto para a bênção, todas as bênçãos, né? Tudo aquilo que é bom vai contribuir para o meu bem, mas não, aquilo que é ruim também contribui para o meu bem. Só que a nossa mentalidade não está pronta para esse tipo de coisa. Sabe, igual quando fala que aquele crente tal, cristão, filho de Deus, tal, morreu. Glória a Deus, ele foi para o céu, já está desfrutando da presença, tem a vida eterna, foi salvo. Mas a gente não tem esse entendimento, a gente chora, desespera, entra em depressão. Quando a gente entende que Deus está no controle, até aquilo que é ruim é bom. Quando a gente entende que a nossa vida pertence ao Senhor, até aquilo que viria para nos destruir, vem para nos fortalecer. A maioria aqui, se não todos, já sabe do nosso testemunho, da Carol. Carol, faz assim. Achei que ela não ia fazer de vergonha. Né? Mas vocês sabem que hoje ela está com 10, mas quando ela tinha 3 anos, ela teve leucemia. Gente, foi a experiência mais profunda, maior que a gente teve com o Senhor. E hoje a nossa família dá glória a Deus por esse câncer que ela teve, porque nós somos outras pessoas. A nossa família é uma outra família. O nosso entendimento, conhecimento, visão de quem Deus é outro, muito mais profundo, muito maior do que aquilo que talvez nós estaríamos vivendo ou experimentando se não fosse essa situação. Então, a maior crise da nossa vida foi uma bênção, porque hoje a gente pode testificar, testemunhar, contar desse milagre, para que outras pessoas creiam
que Deus pode todas as coisas. Ele faz a estéril gerar filhos, Ele faz a ferida ser curada, Ele faz a doença ser extinguida, porque esse é o nosso Deus. Foi para isso que Jesus morreu numa cruz, foi para nos dar a vida eterna, foi para nos salvar. E aí a gente fica se lamentando, e resmungando, e murmurando, e não aceita isso, e não aceita aquilo. Meu irmão, se a tua vida está nas mãos de Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Para de reclamar, olha para frente, foca e faz o que for preciso ser feito para alcançar a tua promessa. Não se desvia nem para um lado nem para o outro, mas toma posse daquilo que o Senhor te deu e segue, e continua seguindo, porque esse é o Deus que eu e você servimos. Não é um Deus para vir domingo no culto e adorar e levantar a mão, é o Deus da segunda-feira também. Que quando o problema chega, que quando a situação difícil vem, que quando o diagnóstico chega, a gente diz, não, eu creio no Deus que eu sirvo. A minha vida está no controle dele. E eu creio que ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. E ponto. Não deixa nenhum pensamento, nenhum sentimento, porque quando a gente não corta aqui, vem para cá, né? Quando a gente não consegue cortar o pensamento, ele desce para o coração. E aí aquilo vira um sentimento. E aí a gente não consegue mais combater, porque aquilo vai criando uma raiz e vai amargurando a gente. E vai azedando a gente. Agora pergunta para mim, ou pergunta lá em casa. Depois da situação da Carol, eu fiquei azeda ou fiquei mais feliz? Não, gente. O que significa isso? Sabe? Tem situações na nossa vida, ou todas as situações da nossa vida, é para nos amadurecer. É para forjar o caráter de Deus em nós. E a gente muitas vezes não entende isso. Aconteceu uma situação, azedou. Meu Deus, nunca mais foi a mesma. Sabe, não. Qual é o Deus que nós servimos? É um Deus da vida em abundância. É um Deus que dá a paz que excede todo entendimento. É o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente acaba se deixando levar pelas aflições, pelos problemas, pelo que o outro fala contra a tua família, contra a tua vida, a teu respeito. Quando a gente deveria se importar com o que Deus fala ao nosso respeito. E nós somos imagem e semelhança de um Deus vivo, todo-poderoso, que pode todas as coisas. E a Bíblia também fala que se nós crêssemos em Jesus e obedecêssemos, nós faríamos obras maiores que a dele. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a fé que a gente tem que ter. Eu não sou super-herói, não sou a Mulher Maravilha, eu também tenho um dia ruim. Mas no outro dia eu me levanto e digo, Deus deu. Já chorei que era para chorar, já vivi o meu luto, agora chega, agora é bola para frente. A gente não pode se deixar abalar pelas más notícias, pelas situações ruins, pelas lutas, pelas aflições. Aflição todo mundo tem. A Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu, não fui eu, não foi com a força do meu braço, mas foi Ele. E é por Ele que eu vivo. É pelo nome dEle que eu faço todas as coisas. É para glorificar o nome desse Deus que eu faço todas as coisas. Então eu posso sim. Eu vou na fé, porque a minha promessa vai chegar. Amém? Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo, pelo teste da fé, pelo teste da perseverança. Muitas vezes aquilo que a gente tem esperado em Deus, Deus de propósito faz demorar para saber se o nosso coração está nele. Né? Um exemplo bobo. Deus, eu queria tanto trocar meu carro. E demora. Sabe? Será que a minha fé, ou será que o tempo de demora é porque Deus não quer dar? Ou é só para ver se realmente eu vou continuar esperando e crendo que Ele vai fazer?
Ah, Deus, eu quero casar. Né? Lá em Itapema a gente tem muitas jovens, né? A gente cuida do Ministério de Jovens na época. E tinha muitas jovens que, eu quero casar. O que tu quer da tua vida? Casar. Tudo era casar. Para os que são casados é fácil falar, né? Mas assim, para quem não é. Só que aí demorava até aparecer, demorava. Aí vinha um, passava a conversa, ela caía. Sabe? Não é qualquer conversa. Não é qualquer um que chega. Pede o sinal do Senhor. É esse aí mesmo? Senhor, me mostra. É esse aí mesmo? Quem conhece a minha história do Michael? A gente namorou por 9 anos. E nesses 9 anos, ele não era essa bênção toda que ele é hoje. Não, de jeito nenhum. Só que eu sempre dizia, Deus, eu amo ele. Amo, né? Amo ele, é feio, mas eu amo este homem. Este rapaz na época. Só que, Senhor, mais do que amar ele, eu amo o Senhor. Então fala pra mim se é da tua vontade a gente continuar junto ou não, porque ele não está me dando sinais de que é pra gente continuar junto. Só que aí eu ia lá e terminava, né? O Christian foi uma vez o mediador de uma volta nossa, porque eu terminei, eu disse que eu não queria mais voltar. E aí o Christian foi lá, eu lembro que ele leu para mim 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê, sabe? Aí voltamos. Só que aí ele não dava esses sinais. Só que ele dizia, Deus, mais do que amar a ele, eu amo o Senhor. Se não for da tua vontade da gente ficar junto, me mostra que eu termino, porque eu não quero te desobedecer. Eu quero seguir te obedecendo. Só que Deus sempre dizia, continua, continua. Mais um pouquinho de fé, mais um pouquinho de fé. Olha, gente, não vou dizer que foram 9 anos, porque no finalzinho ele já estava melhorzinho, assim, sabe? Mas o quê? Uns 4 anos, pelo menos, foi assim. De eu crendo na minha promessa sem enxergar a minha promessa. Se eu olhasse a circunstância, nossa, termina com ele agora, sabe? Só que Deus dizia, continua, continua, eu tenho um propósito, continua, eu tenho um propósito, continua, eu tenho um propósito. E hoje, eu olhando para a nossa vida, para tudo que Deus fez na nossa vida, eu vejo esse propósito, que há 20 e tantos anos atrás, faz tempo, né? Que há 20 e tantos anos atrás eu não via. Só que quando a gente tem uma palavra do Senhor e a gente se move conforme essa palavra, o Senhor age. E quando a gente vê o tempo passou, a espera nem foi tão longa assim, e hoje nós desfrutamos do melhor de Deus nessa terra, sabe? Vai valer a pena. Se você tem uma promessa, se mantenha firme no Senhor, porque no final vai valer a pena. Amém? Eu contei aqui a história de Sara, de Abraão, de Isaac, que foi uma promessa que não esperaram, que quiseram dar uma ajuda. Mas agora eu quero trazer o exemplo de uma outra pessoa da Bíblia que também recebeu uma promessa, só que ela esperou, ela não pegou atalho, ela esperou e o Senhor a abençoou, que é Ana. Todos conhecem a história de Ana? Que também queria um filho, que também não podia gerar, que ainda tinha uma rival que ficava atormentando ela, sabe? Porque a rival tinha filhos e ela não tinha. A Bíblia fala no capítulo, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Essa mulher foi um exemplo de perseverança, porque ela ia ano após ano no templo, levar oferta, orar, criar um memorial, buscar o Senhor, chorar, clamar, porque a bênção não vinha, porque a promessa não vinha, porque ela queria um filho e ela não tinha. E ela ia, e ela ia, e ela ia, até que um dia o sacerdote viu
né, o desespero daquela mulher, foi lá, abençoou, deu uma palavra para ela. E depois de um tempo, é esse versículo que a gente acabou de ler, ela engravidou e teve um filho. E ela fez um voto com Deus. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu o devolverei. Porque muitas vezes a gente pede para a gente, e o que Deus quer nos dar é para que a gente use para abençoar outras pessoas, para que a gente devolva para o Senhor, consagre ao Senhor, para que através daquela bênção muitas outras pessoas sejam abençoadas. Não é uma bênção exclusiva para mim, não é uma promessa exclusiva para mim. Toda promessa do Senhor, ela tem um propósito: abençoar a tua vida e de quem está ao teu redor. Não é simplesmente: Deus, eu quero um carro novo porque eu quero passear e me mostrar e viajar e, sabe, para dar inveja no irmão. Não. Não é para isso que Deus abençoa a gente. É com propósito. Ele dá riquezas, provisão, prosperidade, para que a gente possa ajudar quem precisa, para que a gente seja generoso e semeie na casa do Senhor. Ele dá um carro que é para a gente dar carona para quem precisa vir para a igreja, para que a gente possa ir lá e assistir alguém que está precisando de alguma coisa. Toda bênção do Senhor é com propósito. Quando eu orava pelo Maico, não era só porque eu quero casar, que é o sonho da minha vida, eu preciso casar. Não. Hoje o nosso casamento abençoa outras pessoas também. A nossa família hoje é usada por Deus para abençoar outras pessoas também. Então, talvez se a coisa não está acontecendo, se o teu pedido, a tua oração não está fluindo, tenta mudar a atenção do teu coração para essa promessa. Porque às vezes a gente está pedindo algo que é só para a gente desfrutar. Quando Deus quer que muitas pessoas desfrutem daquilo que Ele colocou em nós, da promessa que Ele nos deu. E agora em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, diz assim: E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Sabe, ela pediu do jeito certo, esperou o tempo certo, seguiu o caminho certo, ela entregou, fez o que era certo com aquilo que ela estava pedindo, porque ela devolveu ao Senhor. E enquanto Samuel crescia, estava sendo direcionado, instruído pelo sacerdote para cumprir um propósito, porque ele foi um dos maiores profetas de Israel. Deus estava lá e deu mais 5 filhos para ela. E ela só tinha pedido um. E Deus foi lá e deu ainda mais. Esse é o nosso Deus. Ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Só que a gente não tem, muitas vezes, a postura de Ana. A gente se posiciona como Sara. A gente não tem paciência para gerar Samuel, para gerar Isaac. A gente só quer logo gerar Ismael. Aí a coisa não dá certo, a coisa não flui, o negócio não vai, empaca no meio do caminho, dá ruim. Ou se desgasta demais no meio do processo, sabe? Porque a gente não fez do jeito certo. Agora, quando a gente faz da maneira certa, quando a gente toma essa posição de esperar em Deus, de se manter firme na promessa, de clamar a Deus. A Bíblia fala que Ana chorava, que o marido dela dizia: mas eu não sou melhor para ter 10 filhos. Mas a Bíblia não conta que ela ficava reclamando para todo mundo, falando para todo mundo, expondo o problema dela para todo mundo, sabe? Murmurando, reclamando. Não! Ela foi no templo, e no templo ela chorou. E no templo, para Deus, ela expôs o coração dela, ela se desnudou, ela realmente se expôs para o Senhor. E o Senhor foi lá e abençoou. E muitas vezes a gente fala para um, fala para outro, reclama, fala mal, murmura, e não pede para Deus. E não se tranca no quarto e não vai lá e diz: Deus, é assim, 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 eu estou sentindo isso e aquilo. Libera meu coração, se eu tiver que perdoar, eu tenho que perdoar. Me ajuda porque eu preciso perdoar. Ou eu preciso fazer, ou eu preciso não fazer, como era o meu caso. Deus me ensina a me calar, porque eu preciso respeitar, eu preciso obedecer a direção do Senhor, está dando para o meu marido. Me ensina a me calar e a esperar, porque se for do Senhor realmente essa promessa, é com Ele que o Senhor vai falar. Porque Ele é o sacerdote da minha vida, Ele é o pastor da minha vida.
Foi essa oração que eu precisei fazer. Deus, me ensina a me calar, me ensina a me submeter, me ensina a esperar. Não é como eu acho, como eu penso, como eu acho que tem que ser, não. É o Senhor. E o Senhor vai lá e faz, como fez na vida de Ana. E além de Samuel, que não foi só um filho, foi o profeta. Também não foi só mais um profeta, foi o profeta. E ainda deu mais outros filhos. E é assim que Deus faz. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, Ele vai além. Ele renova, Ele opera um milagre, Ele abençoa, Ele cura, Ele transforma, Ele muda. Ele literalmente faz uma mágica na nossa vida que, se a gente parar para explicar, alguém quiser perguntar assim: o que deu? Como é que foi? Eu vou dizer: eu não sei, foi Deus. Purinho. Eu só descansei na promessa que Ele me deu. E é dessa forma. A gente precisa entender que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e que de repente pode fazer algo na nossa vida. Do nada pode mudar toda a nossa história. Como pode ser que seja um pouco mais demorado. Mas a gente precisa se submeter à vontade dEle e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Amém? Fica de pé então. Pastor Tiago, por favor. Vem tocar um pouquinho para nós. Querido, eu queria te convidar nessa noite para você fazer uma autoanálise aí, revistar, revirar, virar do avesso teus pensamentos, os teus sentimentos, o teu coração, e ver se não foi gerado algum Ismael aí, ver se não foi gerado alguma coisa ruim, ou se daqui a pouco a gente não está acolhendo alguma plantação apressada, alguma plantação errada. E se tiver algo no teu coração, no teu interior, que precisa ser confessado, que precisa ser restaurado, que você possa fazer isso diante da presença de Deus, para que você possa receber o renovo, para que Samuel e Isaac sejam gerados aí no teu coração, aí na tua vida, para que você não fique vendo Ismael crescer na tua vida, não. Dá um basta no Ismael hoje, dá um basta em todo atalho, dá um basta em todo o achismo, em toda a justiça própria, dá um basta. Libera o teu coração, limpa, purifica a tua vida e esteja pronto para receber o Samuel e o Isaac do Senhor, porque Ele tem, Ele já entregou. Você já desfruta de muitas das promessas do Senhor. A gente acorda todo dia de manhã, a gente tem um fôlego de vida, a gente pode vir na igreja, pode adorar, pode servir a um Deus que é maravilhoso, que, gente, eu não sei o que seria de mim se não fosse esse Deus. Se eu não conhecesse, não servisse, eu não sei o que seria da minha vida. E a gente tem esse privilégio de andar com Ele, de desfrutar da presença dEle, de viver com Ele, de experimentar coisas grandes e pequenas também da parte dEle. Então que nessa noite você possa ir gerando aí no seu coração para aprender a esperar e desfrutar do Samuel e do Isaac que Deus tem para a tua vida. Amém?
Senhor renove sobre a vida de vocês cada uma das promessas que Ele já entregou para a tua vida. Para que você saia daqui essa noite convicta, cheia de fé, sabe? Cheia de esperança de que o Senhor é contigo e que Ele fará todas as coisas ao teu respeito. Que cada uma das coisas que Ele já te prometeu, que cada uma das coisas que Ele já te falou, Ele vai cumprir. Amém? Amém? Pai, diante da tua presença, Senhor, nós nos colocamos, Deus. Pai, sem resistência, Senhor, com o coração aberto, Deus, com a mente aberta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos pela tua presença sobre a nossa vida. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, Senhor, que a gente possa aprender a esperar a tua promessa, para que a gente não pegue atalhos, para que Ismaéis não nasçam, não cresçam na nossa vida, na nossa casa, mas para que o Isaac, para que Samuel cresça na tua dependência, Senhor, para que a promessa que o Senhor tem a nosso respeito seja cumprida no seu devido tempo. Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, Deus, e te dizemos, Senhor, nós cremos na tua promessa, a nossa fé não vacila, a nossa fé não duvida, nós cremos naquilo que o Senhor já entregou. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse daquilo que o Senhor já nos deu, daquilo que o Senhor já nos falou, Senhor. E nós não duvidamos, Pai, nós não olharemos para trás, mas nós ficaremos com o foco na tua promessa, no teu alvo, Senhor, na tua presença, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Para ouvir teu amor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe.
Amém.